Um engenheiro arrogante, um pedreiro novato e humilde. Bastou uma pergunta simples para Dr. Ricardo humilhar Lucas Mendes na frente de todos em uma obra. O que Ricardo não sabia é que aquele novato carregava um segredo capaz de fazê-lo enfrentar a maior vergonha de sua carreira. Fica até o final, porque essa história traz uma lição que vai te marcar. De um lado, Dr. Ricardo, engenheiro-chefe da obra em Salvador, 40 anos, dono de um ego do tamanho do prédio que está construindo. Autoritário, sarcástico, cheio de si. Ele não conversa, ele comanda, e quando alguém abaixo dele comete o menor deslize, vira alvo de deboche e humilhação pública. Para Ricardo, crachá vale mais que caráter. Do outro lado, Lucas Mendes. 22 anos, primeiro emprego com carteira assinada, roupa simples, uma mochila velha e um olhar que não perde nada. Ele não fala muito, prefere observar. Não chegou querendo impressionar ninguém, só queria aprender. Mas o que ele tem dentro de si não se encontra em diploma nenhum. Respeito, coragem e uma inteligência prática que ia deixar muita gente desconcertada. No meio disso tudo, um canteiro de obras quente, barulhento e cheio de julgamentos. Um grupo de operários que segue a risada dos superiores. Um mestre de obras, Sr. João, que vê Lucas como mais um garoto verde que não vai durar uma semana. E uma rotina que parecia seguir como qualquer outra. Até que Lucas resolve ajustar uma peça de madeira torta e, por isso, vira o alvo da primeira humilhação. O que ninguém ali sabia é que essa atitude de Ricardo acabaria custando caro. Antes de continuar, já aproveita esse momento para se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar histórias que mexem com o que há de mais profundo nas relações humanas: respeito, humildade, arrogância, superação. Se você acredita que o verdadeiro valor de alguém está no que ela faz, não no que ela veste ou carrega no crachá, esse canal é para você. E com sua inscrição, você ajuda esse conteúdo a chegar em quem também precisa ouvir essas lições. A história que você vai acompanhar agora é mais do que um confronto entre um superior e um funcionário. É uma batalha entre a vaidade e a verdade, entre a aparência e a competência. Porque quando a obra tremer e os erros vierem à tona, quem vai se destacar não é quem grita mais alto, mas quem teve coragem de ficar calado, prestar atenção e falar na hora certa. O que começa como uma humilhação vira uma reviravolta surpreendente, e quem ria por último vai rir de outro jeito. Lucas Mendes chegou à obra com o sol ainda nascendo sobre Salvador. Era o primeiro dia do seu primeiro emprego registrado. Camisa simples, botas já meio gastas e uma mochila surrada nas costas que parecia ter mais histórias do que ferramentas. Aos 22 anos, ele não trazia currículo impressionante, muito menos postura de especialista. Mas havia algo no jeito com que ele olhava o ambiente, atento, curioso, respeitoso, que para quem enxerga além da aparência já dizia muito, mas ninguém ali parecia disposto a enxergar além. Logo ao passar pelo portão da construção, Lucas sentiu o peso dos olhares. Alguns operários cochichavam, outros soltavam risadas baixas, como quem já sabia que aquele menino novo não daria conta. Em vez de boas-vindas, recebeu olhares atravessados. Comentários como "mais um para empurrar carrinho e daqui a pouco pede para sair" escorriam pelos cantos dos grupos de trabalhadores. E ele, sem esboçar reação, apenas acenava discretamente e seguia em frente. O ambiente da obra era quente, barulhento e hierárquico, até na forma como os espaços eram ocupados. Os operários se dividiam entre tarefas pesadas e olhares obedientes. Acima deles, o mestre de obras, Sr. João, um homem experiente, de 50 anos, pele curtida de sol, voz grossa e jeito direto, e acima de todos, numa torre de autoridade que ele mesmo ajudava a construir, estava o engenheiro-chefe, Dr. Ricardo. Alto, sempre bem vestido para o padrão da obra,
olhar de quem se acha superior por natureza. Ricardo fazia questão de manter distância dos operários, tratando-os como peças da construção, não como pessoas. E qualquer tentativa de aproximação era barrada por sarcasmo e desprezo. Lucas logo foi apresentado ao Sr. João, que o olhou de cima a baixo, levantando uma sobrancelha como quem avalia um saco de cimento novo. "Tá pronto para ralar?" perguntou. Lucas apenas assentiu, segurando firme o nervosismo no peito. Recebeu uma tarefa simples: ajudar na organização dos materiais e acompanhar os operários mais experientes. Nada glamouroso, mas ele sabia que cada minuto seria uma oportunidade de aprender. Enquanto carregava tábuas, varria restos de concreto e organizava ferramentas, Lucas não perdia tempo. Observava cada movimento dos mais antigos, cada instrução passada pelo mestre de obras, cada fala técnica que escapava entre uma medição e outra. Ele não perguntava muito, preferia ouvir. Era como se estivesse montando um quebra-cabeça em silêncio, peça por peça, com atenção quase obsessiva. Obra em Salvador funcionava como um organismo vivo, com sua própria lógica, seus próprios ritmos e, principalmente, seus próprios códigos. Lucas já percebia isso no primeiro dia e também percebia que para sobreviver ali não bastava força física. Era preciso entender o jogo e ele estava disposto a jogar, mas do jeito dele, sem se impor, sem gritar. Só que o silêncio de quem observa muitas vezes incomoda, e isso em breve ia chamar a atenção de quem menos tolerava ser desafiado, mesmo que indiretamente: o engenheiro. O primeiro confronto não demorou a acontecer. Era por volta das 10 da manhã. O sol já castigava forte o canteiro de obras em Salvador, quando Lucas, enquanto ajudava a alinhar uma estrutura de madeira, percebeu que uma das peças estava fora de nível. Pegou o nível de bolha emprestado de um colega e, com todo o cuidado, tentou ajustar a posição, movendo levemente o suporte para corrigir o desnível. Não fez alarde, nem chamou atenção. Apenas agiu, como sempre fazia, em silêncio e com atenção. Foi nesse momento que Dr. Ricardo surgiu, vindo do escritório improvisado no container da obra. Caminhava com passos largos, óculos escuros no rosto e a prancheta em mãos. Ele observou Lucas mexendo na madeira e parou de repente, como se tivesse presenciado uma afronta pessoal. "O que você está fazendo aí, meu jovem?" disse Ricardo com a voz alta o suficiente para atrair os olhares dos operários ao redor. Lucas, surpreso, tentou explicar. "Tava só ajustando o nível aqui, senhor. A madeira estava um pouco torta." "Ah, claro!" interrompeu Ricardo, soltando uma risada debochada. "Temos aqui um novo engenheiro pessoal. Olha aí!" O rapaz mal saiu da escola e já quer ensinar a montar estrutura. Os operários riram, não por maldade, mas pelo medo de não rir. O ambiente era assim. Ninguém queria estar na mira do engenheiro. Lucas ficou parado, segurando o nível com as duas mãos, tentando manter a calma. Não respondeu, não rebateu. Apenas abaixou os olhos e devolveu o instrumento ao colega. Ricardo continuou. "Isso aqui não é brinquedo, rapaz. Quando quiser brincar de engenheiro, leva umas ripas para casa e monta na sala da sua mãe. Aqui a gente trabalha sério, mais risadas, mais olhares. Alguns com pena, outros apenas aliviados por não serem o alvo." Senhor João, o mestre de obras, observava tudo de longe, com os braços cruzados. Não interferiu. Não era do tipo que defendia novato e muito menos comprava briga com o engenheiro. Seu olhar, porém, não era de riso, era de teste. Queria ver como Lucas reagiria, e Lucas reagiu como poucos fariam, com trabalho. Terminou sua parte em silêncio, seguiu com as tarefas do dia e, mesmo sob os olhares tortos, manteve a atenção dobrada. Se antes já observava tudo, agora passava a anotar pequenos detalhes em um caderno velho que carregava dobrado dentro da mochila. Não queria errar.
Mas mais do que isso, queria entender por que aquilo o incomodava tanto. Foi nesse momento que a tensão foi plantada. Um confronto de posturas, de valores, de formas de enxergar o trabalho. Ricardo, com sua arrogância e desprezo, havia iniciado algo que achava ter terminado com uma humilhação pública. Mal sabia ele que, ao tentar calar Lucas, havia despertado nele uma força que só cresce quando é subestimada. Nos dias que se seguiram, Lucas se tornou quase invisível para a maioria dos colegas. Depois do episódio com o engenheiro Ricardo, a maior parte dos operários passou a vê-lo como alguém que não sabia o seu lugar. Alguns ainda riam pelas costas, outros apenas o evitavam, como se sua presença silenciosa incomodasse. Mas Lucas não parecia se abalar. Se por fora ele mantinha o mesmo rosto concentrado e sereno, por dentro uma chama começava a crescer, e ela se alimentava de cada desprezo que recebia. A rotina na obra em Salvador era dura. O calor constante, o barulho das betoneiras, o peso dos materiais, tudo exigia esforço físico e mental. Mas Lucas não reclamava. Chegava antes da hora, cumpria as tarefas com precisão e, nos momentos de intervalo, mantinha-se sempre atento ao que os mais experientes diziam. Enquanto outros descansavam ou trocavam piadas, ele observava. Medição de vigas, alinhamento de estruturas, os termos usados pelos engenheiros nas reuniões rápidas com o mestre de obras. Era como se cada palavra fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele queria resolver. Mesmo sem formação técnica, Lucas possuía uma inteligência prática rara. Ele entendia o porquê por trás do que via. Começou a perceber padrões, comportamentos, pequenos erros sendo repetidos. Anotava tudo em seu caderno dobrado, às vezes à noite, depois do expediente, à luz fraca do quarto onde morava com a mãe e a irmã. Ali, rabiscava croquis, cálculos simples, ideias de como melhorar pequenos processos. Não era vaidade, era necessidade. Lucas queria aprender, e mais do que isso, queria entender aquele universo que até pouco tempo parecia inacessível. Enquanto isso, Ricardo seguia com sua postura arrogante. Passava pelos operários como se fossem obstáculos, dava ordens com frieza e ria de suas próprias piadas amargas. Para ele, a obra era um espelho do seu ego. Cada parede erguida era uma medalha, cada número na planilha, um troféu invisível. E Lucas, com sua humildade e olhos atentos, era uma presença incômoda, mesmo quando não dizia nada. O contraste entre os dois crescia a cada dia. De um lado, o poder formal, o crachá, o diploma. Do outro, o esforço silencioso, a sede de aprender, o respeito por cada detalhe. E nesse contraste, a história começava a se desenhar de forma inevitável. Senhor João, o mestre de obras, também observava. Ainda não confiava plenamente em Lucas, mas algo naquele rapaz começava a chamar sua atenção. Ele não era como os outros novatos. Tinha algo diferente. Um tipo de persistência que não se ensina. João não dizia nada, mas em seu olhar já havia menos ceticismo e mais curiosidade. Lucas, por sua vez, não buscava reconhecimento. Apenas continuava, um passo de cada vez. Um erro observado, uma anotação feita. Porque ele sabia que, em algum momento, tudo aquilo faria sentido. E que, quando a hora certa chegasse, ele estaria pronto, mesmo que ninguém estivesse esperando nada dele. Antes de continuar, já parou para pensar quantas vezes alguém humilde foi ignorado só por não ter um título pendurado na parede? Se essa história já te fez refletir até aqui, imagina o que ainda vem pela frente. Então já se inscreve no canal, porque histórias assim, que provocam, inspiram e mostram o valor das pequenas atitudes, você só encontra aqui. Agora, segura firme, porque o que Lucas vai fazer a seguir muda tudo.
Foi numa tarde abafada de quinta-feira que a tensão na obra começou a subir de verdade. Enquanto muitos operários já estavam acostumados com os gritos de Ricardo e com a rotina apressada da construção, Lucas passou a notar algo que ninguém parecia enxergar. Pequenas fissuras surgindo na parte recém-concretada de uma das colunas de sustentação. No início, achou que poderia ser algo comum, mas à medida que os dias avançavam, as trincas aumentavam discretamente. E não era só isso. Em outro ponto da obra, a água da chuva que escorria pelo canteiro não estava sendo drenada corretamente. Poças começavam a se formar perto de uma área que, segundo ele escutara numa conversa entre engenheiros, deveria estar totalmente nivelada e seca. Lucas, que até então mantinha seus apontamentos discretos, decidiu comentar com 2 colegas. O primeiro riu, dizendo que ele estava querendo aparecer. O segundo, embora não risse, apenas deu de ombros e disse que isso era coisa do engenheiro resolver. Mas Lucas não se calou. Durante uma pausa no trabalho, se aproximou com respeito de Sr. João, o mestre de obras. Seu João, o senhor reparou na base da coluna perto da saída da retró? Tá abrindo trinca ali, pequena ainda, mas não estava semana passada. João levantou a cabeça devagar, sem encarar Lucas diretamente. E você acha que sabe mais que o engenheiro agora, é? Respondeu seco. Não, senhor. Só achei que valia avisar. Melhor ver agora do que depois, né? O mestre de obras não respondeu. Virou as costas e continuou andando. Lucas ficou ali parado, com o coração acelerado, mas sem arrependimento. Era a segunda vez que tentava alertar alguém e a segunda vez que era ignorado. Dias depois, durante uma reunião informal com os chefes de setor, Lucas teve a ousadia de mencionar outra preocupação: a inclinação do terreno onde estavam montando parte da estrutura. Com educação, fez uma pergunta, sugeriu que talvez fosse bom revisar o plano de drenagem. Ricardo, que participava da conversa, não deixou passar. Olha só, gente, nosso especialista em hidráulica apareceu. Tô pensando em mudar o projeto e botar o nome dele no cabeçalho. O que acham? A gargalhada foi geral. Ricardo se divertia. E os demais, mais uma vez, riam por conveniência. Mas naquele momento, o que poucos perceberam foi o olhar de Lucas. Não era de raiva, nem de vergonha. Era de certeza. Ele sabia o que estava vendo, sabia que aquilo não era invenção. E mais importante, sabia que se ninguém fizesse nada, as consequências seriam grandes. Muito maiores que uma piada maldosa. E ele estava disposto a ser ouvido, custasse o que custasse. O clima na obra em Salvador estava diferente. Embora ninguém dissesse nada em voz alta, uma tensão silenciosa começava a pairar no ar. As pequenas falhas que Lucas havia notado, as trincas nas colunas, o escoamento deficiente da água da chuva, a inclinação sutil do terreno, estavam ali, visíveis para quem quisesse olhar com atenção. Mas, curiosamente, ninguém queria. Ricardo seguia confiante, quase arrogante, diante da proximidade da vistoria da diretoria da construtora. Ele via aquilo como uma oportunidade de mostrar seu brilhantismo técnico, de impressionar os superiores com os números da obra e o andamento perfeito do cronograma. Os operários, por sua vez, estavam mais preocupados em parecer ocupados e evitar atritos nos dias que antecediam a visita. Já Lucas, ele observava mais do que nunca. Durante as pausas, em vez de se misturar às conversas vazias dos colegas, sentava-se em um canto do canteiro com seu caderno dobrado. Ali, ele rabiscava cada detalhe das estruturas comprometidas, anotava pontos onde o concreto parecia ceder levemente, desenhava esboços simples com indicações de onde a água acumulava. Não era rebeldia. Era responsabilidade. Lucas sabia que se algo sério acontecesse, não conseguiria conviver com o peso de ter percebido os sinais e permanecido calado. O caderno virou uma espécie de diário técnico.
Ele desenhou até um pequeno mapa da drenagem improvisada feita pela equipe, que aos seus olhos não resistiria a uma chuva forte. Ninguém sabia do conteúdo daquele caderno, mas ele já estava quase completo. Ali estava sua segurança, seu argumento, sua prova. Enquanto isso, Sr. João, o mestre de obras, começou a observar mais atentamente os passos de Lucas. Talvez por curiosidade, talvez por instinto. Percebeu que o rapaz não era de conversa fiada. Era centrado, respeitoso, comprometido. Um dia, ao cruzar por ele, chegou a perguntar secamente: "Ainda com esse caderno aí? Vai virar engenheiro?" Lucas apenas sorriu. "Não, senhor. Só quero entender melhor o que estou ajudando a construir." João não respondeu, mas deu uma última olhada no caderno antes de se afastar. Talvez, no fundo, já começasse a entender que aquele rapaz não era como os outros. Ainda assim, não interveio. A estrutura da obra já estava avançada e qualquer denúncia ou sugestão de erro soaria como uma afronta à liderança de Ricardo. E então chegou a véspera da vistoria. Ricardo andava de um lado para o outro com sua prancheta e celular em mãos, conferindo detalhes, pressionando operários, exigindo que tudo estivesse impecável para receber os diretores. Era a chance de ouro para impressionar quem decidia promoções, verbas e reconhecimento. Ele não sabia, porém, que alguém já vinha silenciosamente se preparando. Não para impressionar ninguém, mas para impedir uma tragédia. Lucas sabia que estava se aproximando o momento decisivo. A obra podia parecer impecável aos olhos de quem passasse rápido, mas ele via além da aparência e, mais do que nunca, sentia que precisava fazer alguma coisa, mesmo que para isso tivesse que enfrentar outra onda de risadas, deboches e humilhações. Porque o que estava em jogo agora era muito mais do que seu orgulho. Era a segurança de todos. Era uma manhã abafada em Salvador, quando os carros pretos da diretoria da construtora chegaram ao canteiro de obras. Os funcionários interromperam suas tarefas, endireitaram os capacetes e alinharam as roupas suadas com pressa. Ricardo, como sempre, apareceu impecável, com a camisa social engomada e os óculos escuros refletindo a entrada dos diretores. Caminhava com uma postura inflada, como se estivesse prestes a receber um prêmio. "Senhores, bem-vindos. Vamos fazer uma visita rápida, como combinado. A obra está dentro do cronograma e tudo segue conforme os cálculos", disse ele, com um sorriso orgulhoso. Lucas, de longe, observava. Com o caderno dobrado embaixo do braço, ele acompanhava os passos da comitiva pelos corredores da construção. Ninguém notava, mas ele não perdia um detalhe. O que os outros viam como um simples passeio para bater fotos e fazer anotações, ele via como o último alerta antes de algo pior acontecer. Foi quando passaram pela área da fundação principal que tudo mudou. Os diretores pararam para ouvir as explicações de Ricardo sobre o avanço da estrutura, quando uma pequena rachadura chamou a atenção de um dos técnicos que os acompanhava. Ele se abaixou, examinou o ponto e chamou outro engenheiro. Ricardo, tentando manter o controle, disse em tom ríspido: "Isso aí é superficial, normal em processo de cura do concreto." Mas o técnico franziu a testa. "Rachadura com separação de bordas e exatamente na base da estrutura? Isso não é normal, doutor." O silêncio tomou conta por alguns segundos. E foi aí que, com o coração acelerado, Lucas respirou fundo, deu 2 passos à frente e falou, com a voz firme, mas respeitosa: "Tem mais. Essa rachadura não foi a única. Eu venho anotando desde a semana passada. Ali atrás, perto da drenagem, tem outra. E a água da chuva está formando poça onde não devia. O solo ali está cedendo." Todos se viraram. Ricardo arregalou os olhos, incrédulo por ter sido interrompido por um pedreiro. E logo por Lucas. "Olha só quem resolveu dar aula agora", murmurou ele com desprezo.
Mas os diretores, agora atentos, pediram que o técnico seguisse Lucas até os pontos indicados. Em silêncio, o jovem os conduziu por áreas aparentemente inofensivas, até mostrar com precisão as falhas. Rachaduras, infiltrações, inclinações mínimas. Tudo anotado, com datas no caderno que ele abriu ali mesmo, na frente de todos. O técnico foi direto. Isso aqui é sério. O solo está se movimentando e essa drenagem está completamente errada. Se chover forte, pode comprometer a fundação. Isso tem que parar agora. A cena foi como um balde de água fria em Ricardo. O engenheiro-chefe, até então o dono do canteiro, ficou sem palavras. Os diretores se entreolharam. Um deles falou baixo, mas firme. Como isso passou despercebido? Ricardo engoliu seco. Lucas, de cabeça erguida, apenas disse: "Eu tentei avisar. A vergonha era irreversível." Pela primeira vez, a verdade calou o poder. E naquele momento, ninguém mais ria. Após o choque da vistoria, o clima na obra em Salvador nunca mais foi o mesmo. Naquele mesmo dia, os diretores determinaram a paralisação imediata de parte das atividades para uma análise estrutural aprofundada. Técnicos foram chamados, relatórios começaram a circular e, pela primeira vez, Dr. Ricardo teve que assinar documentos, não como o engenheiro-chefe confiante, mas como o responsável pelas falhas graves apontadas por um pedreiro novato. Lucas não comemorou. Não era do seu caráter se vangloriar, muito menos humilhar quem o humilhou. Nos dias seguintes, ele seguiu sua rotina com a mesma disciplina. Chegava cedo, trabalhava em silêncio e fazia anotações. Mas, dessa vez, algo havia mudado. Os olhares que antes o julgavam agora o acompanhavam com respeito. Até mesmo os colegas que riram dele quando foi chamado de especialista em hidráulica passaram a escutar com atenção cada observação sua. Senhor João, o mestre de obras, foi um dos primeiros a se aproximar. "Moleque, você viu o que ninguém quis ver. Isso é coisa de gente grande", disse, enquanto batia de leve no ombro de Lucas. Lucas apenas sorriu, com a humildade de sempre. Não estava ali por status, estava ali para aprender e contribuir. E, sem perceber, já se tornava uma referência. Mas o momento mais inesperado veio alguns dias depois. Durante o intervalo, Lucas estava sentado revendo anotações no mesmo caderno surrado quando ouviu passos firmes se aproximando. Ao levantar a cabeça, deu de cara com o Dr. Ricardo. Por instinto, Lucas se colocou de pé, preparado para qualquer palavra ríspida. Mas o que veio foi um silêncio constrangedor, seguido de um breve suspiro do engenheiro. "Eu queria te agradecer", disse Ricardo, olhando para o chão. "Você salvou essa obra e, sinceramente, me salvou também." Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, sem saber se era um teste ou uma provocação. Mas Ricardo continuou: "Eu fui arrogante. Acreditava que diploma era sinônimo de estar sempre certo. E você me mostrou o contrário, com respeito." Sem querer aparecer, Lucas respondeu com tranquilidade: "A gente só constrói direito quando aprende a ouvir. Até o solo fala, se a gente prestar atenção." Foi a primeira vez que os dois se olharam de igual para igual. Não como engenheiro e pedreiro, mas como profissionais que dividem a mesma responsabilidade: construir com verdade. Depois disso, a postura de Ricardo mudou. Ele passou a ouvir mais, a circular pelo canteiro com menos soberba. E o mais surpreendente, passou a consultar Lucas em detalhes técnicos do dia a dia. Não como superior, mas como alguém que aprendeu a reconhecer valor onde antes via apenas silêncio. O ambiente se transformou. A obra continuou, agora com mais diálogo, mais atenção e, acima de tudo, mais respeito. E entre concreto, tijolos e armaduras, Lucas não apenas ergueu paredes, ele construiu dignidade. Na reta final da história, o canteiro de obras em Salvador já não era o mesmo.
Aquele ambiente hostil, marcado por olhares de desprezo e piadas veladas, havia se transformado em um espaço de respeito e aprendizado. Tudo por causa da atitude silenciosa, mas firme, de um jovem pedreiro que se recusou a revidar com arrogância e preferiu construir sua reputação com base na observação, no trabalho duro e na verdade. Lucas, antes ignorado e ridicularizado, agora era ouvido com atenção. Não era apenas mais um novato com capacete torto e mochila surrada. Era referência. Operários o procuravam para tirar dúvidas. O mestre de obras consultava suas anotações com frequência. E até Ricardo, o engenheiro-chefe antes intocável, agora o tratava como um colega, quase como um igual. Dias depois da vistoria, uma confraternização foi organizada para marcar a retomada oficial das obras após a liberação técnica. Churrasco no fundo da obra, caixas de som improvisadas e risadas honestas no ar. Entre os operários, Lucas era cumprimentado com tapinhas nas costas e olhares de admiração. Um deles brincou: "Se fosse para depender do doutor ali, a gente já estava nadando dentro do prédio." Todos riram, até Ricardo. No meio da celebração, o mestre de obras, Sr. João, pegou o microfone improvisado, uma furadeira velha adaptada com alto-falante, e fez um discurso curto, mas marcante. Tem gente que constrói prédio, tem gente que constrói respeito. Hoje a gente viu que os dois andam juntos, e tem um rapaz aqui que chegou quieto, foi humilhado, mas mostrou que quem tem olho bom e alma limpa enxerga onde ninguém vê. Lucas, você é um mestre disfarçado de novato aplausos. Muitos. E pela primeira vez, Lucas se permitiu sorrir abertamente. Não por vaidade, mas por sentir que cada tijolo que carregou, cada anotação feita em silêncio, agora fazia sentido. Ricardo, de longe, assistia. Depois se aproximou, apertou a mão de Lucas diante de todos e disse em voz baixa, mas firme: "Obrigado por não desistir mesmo quando eu te tratei como nada. Você me deu uma lição que nem a universidade me ensinou." Lucas respondeu com humildade: "A vida ensina, doutor. É só saber escutar. E é justamente essa a grande lição dessa história. O respeito não se impõe pelo cargo ou pelo diploma. Ele se constrói como uma boa fundação, com paciência, verdade e humildade." Se você chegou até aqui, comenta aí: qual foi a maior lição que essa história te deixou? E aproveita para dizer de onde você está assistindo, porque tem muita gente espalhada pelo Brasil que já viveu algo parecido com o Lucas. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo como esse, com histórias que mostram que por trás de cada uniforme simples pode existir um verdadeiro gigante.